Olá, amigos da TV Impacto, de volta por aqui para falar de mais um assunto sério, sobre o autismo. Inicialmente, nós iremos tratar sobre o assunto que foi uma recomendação enviada ao Ministério Público do Pará para a Prefeitura de Santarém, que seguirá ali para a StarTech, que é focado a carteirinha, o passe livre para pessoa com autismo e seu acompanhante. E quem está comigo no estúdio da TV Impacto é a doutora Cibele Diniz, que é também presidente do TEAS Tapajós em Santarém. Doutora, seja bem-vinda no estúdio da TV Impacto. Muito obrigada pelo convite e é sempre bom cada vez mais difundir informações, que é somente assim que nós vamos conseguir a tão sonhada inclusão. Doutora, primeiramente, fale um pouco para a gente, para os nossos internautas, em relação a essa recomendação que foi enviada. Então, essa busca por avanços em relação ao passe livre, ela vem desde maio do ano passado, né? Nós sempre fazendo reuniões, articulando com o poder público, articulando com a empresa de bilhetagem e até então tudo sem sucesso. E o que se observava bastante eram alguns transtornos considerados até para nós da comunidade autista um sério atentado à dignidade da pessoa. Porque o que acontecia e o que ainda acontece? A pessoa com autismo, ela é submetida a uma perícia. Essa perícia é por meio de um fisioterapeuta e esse fisioterapeuta, as informações que chegam até a nossa associação, que eles medem braços, medem pernas, mandam andar de um lado para o outro e já de pronto contesta ao laudo médico já fazendo o indeferimento desse pedido. Então, a partir daí, começaram as queixas, as denúncias, até porque anterior à empresa de bilhetagem, as pessoas com deficiências tinham total e livre acesso a esse pedido do passe livre. Então, teve esse grande retrocesso. E foi a partir daí que nós seguimos com essa saga. Em janeiro do ano passado, nós tivemos uma lei que beneficiava a pessoa com autismo, e nessa questão do passe livre, bem como seus acompanhantes, e o Sindicato dos Transportes entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o TJPA entendeu que era inconstitucional. Daí nos deixou totalmente desamparados. Foi a partir daí que, na época ainda do mandato do prefeito Nélio, ele protocolou um projeto de lei com o mesmo sentido e que até os dias atuais ainda não foi para votação. Continuando, em uma situação caótica de desamparo, sem ser assistido, são famílias que realmente necessitam desse amparo, necessitam para ir para os médicos, transitar e voltar para os lugares bem específicos, buscar medicações. Então, é muito difícil. Um exemplo, para quem vai ao Capizi, dependendo da distância, vai pegar mais de um ônibus para chegar até o local. Então, é muito difícil pagar, principalmente quem recebe benefício ou Bolsa Família, ficar custeando R$10, R$20 por dia. Então, é muito complicado nesse sentido. Foi pensando nisso que a nossa associação contatou o Ministério Público, apresentou as demandas, apresentamos alguns indeferimentos e foi a partir daí que a promotoria achou interessante fazer esse documento, recomendando à Prefeitura, no prazo de 30 dias, uma solução para resolver esse problema. Até porque é uma grande parte da população que está totalmente desassistida. Doutora, em relação às medidas que a Prefeitura e a StarTech devem tomar, quais são? Primeiro, eles precisam armar estratégias para a concessão desse passe livre, até porque, embora eles utilizem como justificativa a lei orgânica do município, que coloca um obstáculo, mas isso é questão de entendimento mesmo. Nesse artigo da lei orgânica do município diz que a pessoa com deficiência tem direito ao passe livre com reconhecida redução de mobilidade. Para a StarTech, a redução de mobilidade trata-se de não andar, de não se mexer. E a pessoa com autismo, a redução é sensorial, é comportamental, Então, nesse sentido aí, faltou um pouco mais de interpretação e nós já jogamos para a Câmara Municipal a proposta de mudança nesse dito artigo.
Mas acima da lei orgânica, nós temos outras legislações que são bem mais explícitas e deixam claro que o direito ao passe livre à pessoa com deficiência, no caso o autismo em questão, é um direito líquido e certo, como a Constituição do Estado. A Constituição do Estado, ela é clara em dizer isso e apenas segue o que está descrito na lei orgânica. Dentro desse prazo, que são os 30 dias, se ele não for cumprido, o que pode acontecer? Eu creio que o Ministério Público não vai deixar quieto por aí, né? Até porque eles sabem que são pessoas hipossuficientes e que necessitam desse amparo. Então, eu acredito que o Ministério Público, por fim, vai demandar judicialmente algum procedimento jurídico cabível ao contexto. Sabemos que existem também os pré-requisitos, né, para aderir essa carteirinha. Quais são? Para começo, o laudo médico, né, atestando a deficiência. E antes que tenha algum tipo de comentário sobre a conduta da pessoa com autismo, ele é, para todos os fins de fato e de direito, considerada pessoa com deficiência desde a implementação da Lei Federal Berenice Piana, onde nos deixou nesse contexto, né? Então, para todos os fins, a pessoa com autismo, ela é PCD e não há necessidade, um exemplo da empresa de bilhetagem, contestar um laudo médico nesse sentido, onde o próprio laudo médico é um documento de fé pública. Então, é desnecessário certas situações. Doutora, em relação a pegar o gancho sobre situações que acontecem, que nós ouvimos bastante, começando da fase inicial da criança, tem mãe que diz assim, eu acho que meu filho tem autismo e está apresentando certos comportamentos, eu vou atrás do benefício, porque infelizmente acontece, tem pessoas que agem de má fé, já está de olho ali no valor, né? Então, doutora, já passe uma mensagem para as pessoas ainda que estão nesse processo inicial de investigação, como é que acontece esse passo a passo para poder aderir aos direitos que a pessoa com TEA tem. Então, em Santarém, a gente tem, né, possibilidades de investigar o autismo tanto na esfera pública quanto na particular. Embora uma seja mais célere que a outra, né? Que a pública a gente tem que entrar numa fila extensa de espera e muitas vezes não consegue se resolver no mesmo ano. Mas, se você não tendo condições de arcar com o custo particular, eu recomendo iniciar pela UBS, onde você já vai observar os comportamentos, os primeiros sinais do autismo e informar, né, para a equipe de enfermagem que vai destinar a um profissional. Esse é o primeiro passo. Depois é seguir as recomendações dos profissionais. É a partir daí que ela é uma saga muito grande, embora o laudo da pessoa com autismo ou TDAH seja um laudo clínico, é preciso fazer uma série de investigações para que a pessoa tenha realmente certeza que o diagnóstico é aquele. Então, não é dado de qualquer maneira um diagnóstico para a pessoa com autismo de jeito nenhum. É sempre avaliado o contexto. Obviamente, tem pessoas que visivelmente demonstram os sinais de forma bem clara, mas tem aquelas que não. Um exemplo disso são as pessoas adultas que hoje estão sendo diagnosticadas de forma tardia. Doutora, essa semana tivemos um caso, infelizmente, que foi de uma agressão, né, contra uma aluna com TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Lamentável até de se falar sobre essa questão. Doutora, existem leis para esses tipos de pessoas que cometem isso, né? Então, se fosse uma pessoa maior de 18 anos, já seria considerado crime. Como se tratam de adolescentes, nesse caso específico, é considerado um ato infracional. E a partir daí, à medida das leis cabíveis de cunho penal, é que vai ser implementada uma sanção que seja o mais adequado possível para esses adolescentes e muito provavelmente a responsabilização dos pais. Esse caso aconteceu fora da escola. Doutora, vale ressaltar também que os professores, direção das escolas precisam estar atentas a esses comportamentos de alunos que não têm o transtorno do espectro do autismo,
porém agem dessa forma. É o que é considerado um bullying, uma discriminação? Qual é o passo para ser levado adiante dentro da escola? É uma mistura muito grande. O bullying não necessariamente é só a fala, diminuir aquela pessoa. Ela também é um estado físico. Então, o que essa mocinha passou foi um bullying bem grave, físico e psicológico, bem como associado à agressão e também discriminação, né? A gente pode até ser considerada discriminação, porque a criança, sempre vai ser criança pra gente, a criança ela não reagiu, muito pelo contrário, ela só aceitou, ela ficou recebendo, né? A pancada enquanto os demais estavam gravando, debochando e instigando a violência. Isso é muito importante porque a gente precisa ressaltar que a educação ela vem da família, ela precisa vir da família. A escola é apenas um complemento. A escola vai, claro, incitar, dizer que a empatia, o respeito entre as diferenças é fundamental entre todos, independente da condição que a pessoa carregar consigo. É muito importante esse contexto, mas precisa ser trabalhado principalmente em casa. Porque se você não tiver uma base familiar que vai te ensinar princípios e respeito, em outro lugar você não vai atuar como se deve. Você não vai ter aquela capacidade de entender que o que você está fazendo é errado. Como é o caso eu já tive a informação que uma das mocinhas que gravou o vídeo está extremamente arrependida. Porque para ela aquilo ali não passava de uma brincadeira. Então, foi um ato inconsequente? Foi, mas eu acredito que faltou um pouco mais de trabalho, tanto pelas famílias quanto pelo Instituto de Educação. Muitas das vezes o que se vê dentro de casa, o que se ouve, é se levado para o lado externo, não é isso, doutora? E vale ressaltar que os filhos da gente, na nossa frente é uma coisa, e atrás é outra. Tem aquela questão também, né? Não, meu filho não faz, jamais vai fazer isso. Os nossos filhos, é muito raro os nossos filhos ser na nossa frente o que é por trás. Exatamente. Doutora, antes de finalizar já esta primeira parte da nossa entrevista, do nosso bate-papo aqui sobre estes assuntos que são importantíssimos para a sociedade santarena, já deixa uma mensagem para os nossos internautas. Então, senhores, já dizia minha falecida avó, nunca faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. É uma fala muito antiga e muito certa. Se você quer ser aceito na sociedade, da forma que você é, respeite o seu próximo. Se coloque no lugar do outro. Pessoas como a adolescente que sofreu aqui em Santarém, a outra adolescente que teve seus 17 dentes arrancados lá em Belém, no CI, e a estudante Isabelle, que se suicidou com apenas 17 anos, se suicidou, estudante de medicina e pessoa com TEA nível 1 de suporte, são pessoas que sofreram muito para chegar até onde chegaram. Então é muito importante que todos queiram respeitar uns aos outros, que é só assim que o nosso mundo vai conseguir caminhar melhor, com mais respeito, com mais equidade, com mais educação e muita difusão de informações que não somente os canais de comunicação, mas as famílias em si. Nós temos uma facilidade muito grande que é a internet. Então vamos usar porque é bom a internet. Estudar é fundamental, se atualizar é fundamental. Porque assim como existe o autismo, existe uma infinidade de deficiências ocultas. Então é necessário incluir para amar e respeitar. Exatamente, né? Conscientização sobre a neurodiversidade, não é isso, doutora? Sim. Muito obrigada pela sua presença. Agora nós recebemos no estúdio o doutor Ícaro Pessoa, ele que é psicólogo da Associação TEAs Tapajós aqui em Santarém. Doutor, seja bem-vindo na TV Impacto. Doutor, o senhor como psicólogo, né, tem visto diversos casos, escutado também. Como é que o senhor avalia esses índices de pessoas que lhe procuram, que o senhor atende ali aqui em nosso município? Bom,
Nós temos um índice ainda inferencial, mas atualmente nós já temos alguns dados brasileiros que falam sobre a prevalência de autismo no Brasil. Mas o que nos preocupa hoje é como a violência tem sido praticada e o bullying, de forma geral, que são ações ou comportamentos verbais e físicos que denotam ações agressivas contra uma pessoa de forma gratuita, ele tem acontecido principalmente com pessoas com TEA. E a partir disso, as pessoas que sofrem o bullying, como foi o caso dessa moça aqui em Santarém, dessa jovem, ela pode vir a apresentar várias situações relacionadas a essa prática do bullying. Depressão, ansiedade, isolamento social, dificuldade no sono, dificuldade no apetite e várias outras situações que podem vir a se relacionar, que são comorbidades relacionadas à prática do bullying. O intimidador, de modo geral, também pode ter sofrido bullying, mas a pessoa que sofre, ela sofre bem mais. E falando de uma pessoa com TEA neurodiversa, nós ainda temos uma dificuldade muito maior, que é a capacidade de falar sobre o que está acontecendo, necessitando assim de um acompanhamento mais específico. E isso eu falo de forma psicológica, um acompanhamento psicológico de forma específica para poder trabalhar todas essas questões. Então, o índice de bullying contra pessoas neurodiversas tem aumentado bastante, e principalmente aqui em Santarém, nós recebemos nas clínicas essas pessoas, essas crianças e esses adolescentes. Doutor, vale ressaltar também que não existe somente um tipo de autismo, né? Quais são essas diferenças e quais são eles? Existem níveis de autismo classificados pelo CID-10, que é o Manual de Classificação de CID Internacional. Esse CID específico, ele classifica 3 níveis, 1, 2 e 3. E do qual nós estamos falando, que é o nível 1, no qual as pessoas sofrem muitas violências, que há uma desclassificação por conta da não validação, por conta das pessoas típicas acharem que a pessoa nível 1 de suporte tem condições de estar ali, portanto, há muitas violências que acontecem. E nós recebemos, volto a frisar, nós recebemos na clínica muitas pessoas, isso eu falo de adolescentes e falo de adultos, atualmente com diagnóstico, que foram afastados por conta do bullying que sofreram no ambiente laboral. Dentro desses 3 níveis, o nível 1 tem dificuldades que são predominantemente sociais. O nível 2 tem dificuldades de comunicação, dentre outras que são as sensoriais e específica de linguagem. E no nível 3 nós temos as dificuldades severas, que são as sociais, de linguagem e sensoriais. São dificuldades apresentadas dentro dos níveis de suporte de uma forma mais específica e simples falando sobre os níveis de suporte. Gente, então, toda atenção tem que ser dada, gente, para o diagnóstico precoce é melhor ainda, né, isso, doutor, para que seja tratado, acompanhado exatamente, e que não possa piorar, eu posso falar assim, né, porque hoje nós sabemos que para conviver com a sociedade que ainda muitos ainda discriminam, não entendem, preferem zoar do que abraçar essa causa, né, doutor? E incluir é também saber respeitar e aceitar que há diferenças. Então nós não falamos de um autismo, nós falamos de autismos de modo geral. E falar sobre o orgulho é falar de lutas, de resistência, e por isso nós falamos de como as pessoas que sofrem bullying e intimidação são também resistentes em passar por esse processo, inclusive essa criança que sofreu bullying aqui em Santarém. E o autismo não é um defeito, é uma única forma de existir no mundo, não é Sim. isso? Até porque ninguém é da mesma cor, ninguém pensa igual, então realmente tem aquele estado, não, todo mundo é igual. Não, gente, não todo mundo é igual, não. Cada um tem a sua capacidade, cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu lugar ali para seguir na sociedade, né, doutor? Sim, e o principal ponto que eu vou frisar é o acolhimento em todos os equipamentos, principalmente na escola. E aqui eu acredito que a Associação TEA do Tapajós já abraça com esse acolhimento. Então, a equipe de modo geral, os equipamentos e a equipe de modo geral na escola tem que prestar esse acolhimento, inclusive o psicólogo que se encontra neste equipamento. Aonde a associação está centralizada, doutor? A associação ela fica localizada na Avenida Santos Dumont, nesse momento, a sede da associação. E lá há a sede que pode receber, assim como a presidente, a doutora Sibeli Diniz. E nós estamos lá para receber e acolher a todos. É o encaminhamento que é feito para ser atendido lá?
Sim. Na verdade, não há um encaminhamento, mas nós recebemos também pelo WhatsApp da associação, assim como todos os membros, que podem informar e repassar as informações necessárias para poder trabalhar essas questões. Em relação ao contato, você pode disponibilizar para os nossos internautas? 991389090. Então é isso, doutor. Quero agradecer a sua presença. Já deixe também a sua mensagem como psicólogo em relação à pessoa com autismo. Como eu falei, nós todos precisamos aprender a incluir as pessoas com autismo e aprender a trabalhar as diferenças dentro de casa. A casa é a base de tudo. Se você não trabalha as diferenças dentro de casa e não ensina o seu filho a respeitar o outro, você não ensina o seu filho a respeitar você, a sua própria família. Então, as agressões começam de casa e vão para a escola. Por aí nós vemos as situações com os bullying de modo geral, para as pessoas neurodiversas. Então, incluir é acolher, aceitar para respeitar. Doutor, eu quero agradecer a sua presença também no estúdio da TV Impacto, com a doutora Cibele. E as portas da TV Impacto continuarão abertas para abraçarmos outras causas, informar sobre os eventos que estarão acontecendo no nosso município. Obrigada. E você de casa, curta, comente, compartilhe e até a próxima.